que eu escolhi esse tema, luto? Parece um assunto tão mórbido, né? Por quê? Por que eu escolhi ele? Olá, eu quero desejar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Carmen Gisele, sou terapeuta, faço atendimentos individuais com famílias e casais online e também estou me especializando em luto. Eu auxilio a essas pessoas e suas famílias a melhorar a sua comunicação para resolver os conflitos e fortalecer os seus relacionamentos. Então, eu quero parabenizar quem está aqui hoje comigo para a gente falar sobre esse assunto, o luto, né? Eu, durante alguns meses já, desde o ano passado, eu tenho falado, né, sobre vários tipos de luto. Mas hoje eu pensei, né, esse fim de semana estava pensando, porque se as pessoas não tinham dúvidas, porque muitas pessoas me perguntam, né, por que tu tá falando sobre luto? O que aconteceu, o que mudou, o que te moveu a fazer isso? Então, para responder essa pergunta, foi uma decisão que eu tomei na minha vida, porque, vamos dizer assim, sucederam-se vários acontecimentos, né? Eu primeiro perdi meu pai, depois minha mãe, depois minha irmã, que era como uma filha para mim. E como estava muito difícil para mim suportar essa dor, né, dessa perda, principalmente da minha irmã, porque os meus pais já tinham 85 anos, já tinham passado por muitas coisas, eu sofro e sinto saudade deles até hoje, mas com a minha irmã foi diferente, foi assim, 3 meses ela descobriu um câncer, foi uma coisa muito difícil, uma pessoa cheia de vida, com muitos sonhos, e de repente a vida ser ceifada, vamos dizer assim, né, para ser mais direta. E quando eu percebi essa dor, passando um tempo, eu comecei a procurar, como terapeuta, eu sabia que eu tinha que ter uma ajuda, né? A gente sempre, como terapeuta, tem um terapeuta, mas eu queria uma coisa a mais, eu queria entender melhor, eu queria que aquela dor, arrumar um lugar para essa dor. Então eu comecei a me especializar, fazer, né, especializações, comecei a ler mais sobre isso, comecei a procurar pessoas que estivessem vivenciando o mesmo que eu, porque naquele momento, quando as coisas acontecem contigo, quando tu está passando por aquela situação, como da minha irmã, que foram assim 20 dias dentro de um hospital, muita dor, nenhuma oração eu conseguia fazer, de tal era a minha dor, eu não pensava em nada. E daí eu descobri que eu poderia contatar pessoas. Parecia que aquela dor era só minha, é isso que eu queria externar. Parecia naquele momento que a dor era só minha, porque é assim que a gente percebe o luto, né? Parece que os outros nunca sentiram, e é uma dor que tu só vai entender quando tu passa por ela. E aí, nesse meu estudo sobre o luto, quando eu vi que eu estava tendo um sofrimento físico e mental, né, porque estava me atrapalhando a minha vida de várias maneiras. Eu sabia que eu tinha que ir em frente, mas não conseguia encontrar um caminho. Então, o que eu achei muito importante? Vou procurar um caminho. E aí, nesses estudos, eu vi que existiam muitos outros tipos de luto, né? Que a gente passava e não se dava conta, e que esses lutos, neste momento que acontece uma coisa muito séria, parece que aí aquilo tudo explode dentro de ti. Bom, fazendo terapia, entendendo, estudando sobre isso, eu fui então elencando os lutos que eu já havia passado na minha vida e que muitas vezes nenhum de nós se dá conta. Primeiro, adolescência, né? Que a gente tem o luto
pelo ser que a gente perdeu, pela criança que a gente perdeu, porque daí a gente começa a se transformar em adulto e é tão difícil a vida de adulto, né? E tu tem aquela coisa, eu tinha um apoio grande dos meus pais, tinha muito amor na minha casa, mas chega um momento que parece que tudo se embola na cabeça da gente, e isso é um luto e a gente não percebe que tá passando. Bullying que tu sofre, né? Na escola, a baixinha, a atrapalhada, a desastrada. Quanto isso prejudicou a minha vida e eu nunca nem tinha percebido. Quando eu comecei a perceber isso, até os meus familiares que continuavam com aquela brincadeira de dizer assim, caiu tal coisa, aí foi ela que derrubou. Citavam o meu nome sempre, porque aquilo foi uma característica que me deram sem que eu fosse tão desastrada assim. E se fosse, era porque era uma coisa de criança. Mas aquilo me marcou como criança. E isso era um luto que eu carregava de bullying. E eu não tinha me dado conta disso. Com esses estudos eu fui vendo isso tudo. O quanto o luto do período da entrada da adolescência, o quanto o luto do bullying faz mal para nós, porque a gente carrega essa criança sempre junto conosco, né? E como é que a gente quer essa criança? A gente quer essa criança feliz. E aí o que tu faz? Tu tenta te lembrar das coisas da tua infância. Eu me lembro de várias coisas. Essa semana ainda me encontrei com uma amiga que conviveu comigo muito na infância, foi maravilhoso lembrar dos passeios, das brincadeiras, de tudo que a gente gostava de jogar, de fazer juntos. Mas em uma certa época da minha vida eu só pensava naquela que era a desastrada, a burra. E não é assim, né? Não é. Nós temos capacidades e nós temos que buscá-las. Bom, como eu falei, eu tive meu pai e a minha mãe que faleceram. Primeiro meu pai em 2011 e a minha mãe em 2014. Mas a minha mãe, em 2000 quando ela tinha 72 anos por aí, ela teve um câncer de mama que não, no fim foi retirado, ela ficou curada disso, mas aí se descobriu o Alzheimer. E isto é um dos lutos mais tristes, né? Porque é um luto com a pessoa viva. Tu vê aquele ser que a minha mãe era uma pessoa determinada, ela sempre soube o que quis, era ela que dava as ordens na minha casa, o pai era um cara mais bonachão, né? Ele sempre dizia, pergunta pra tua mãe. E aí aquela pessoa se tornar dependente de mim, da minha irmã, porque o pai também estava doente, entanto que acabou falecendo mais cedo do que ela, e ela foi se esquecendo e se esqueceu da gente, se esqueceu de muitas coisas, sofria de vez em quando lembrava, sentia saudade do meu pai, não entendia, olhava as fotos e perguntava quem era aquele velhinho que estava ali, e a gente dizia que era o pai, ela dizia, não, esse homem é muito velho. Ou o amor que ela sempre sentiu pelo meu filho, né? Estes dois ela nunca esqueceu. O meu pai e o meu filho, se ela enxergasse eles na frente, ela lembrava sempre. E mais algumas pessoas, né, sobrinhos que às vezes apareciam e ela lembrava. Mas enfim, a gente que vivia o cotidiano de entender quem era a minha mãe, é só para vocês entenderem o quanto o luto do Alzheimer dói, porque é um luto em vida, né? É um luto que se passa em vida e muitas pessoas não se dão conta disso. Bom, aí faleceram, né? Mas anterior ao falecimento deles, o meu filho foi morar sozinho. O ninho vazio. Pra que luto maior do que esse? Tu abriu o roupeiro lá e cadê as roupas do guri? E cadê o skate? Cadê os tênis? E cadê... Olha, este luto é bem difícil e as pessoas passam por ele. Todos os pais, né? Na maioria passam por ele. Porque há um momento em que o filho tem que se desgarrar e viver. Graças a Deus quando acontece isso. E que bom para eles, porque a gente precisa voar, né? Como adulto. Mas pra gente
mãe é bem difícil. É também um tipo de luto. O luto de perder aquele menino que tu tinha, daquela criança, e agora é um homem, foi viver. É bom para ele, mas, né? O luto do pet, né? Sobre cada coisa dessa que eu estou falando, eu já fiz lives, tá? Quem não assistiu e quer procurar lá no meu Instagram, tem live sobre cada uma desses que eu estou falando hoje. Sobre pet, eu tinha um cachorrinho que durou 18 anos. Era um terror, né? Era um pincher que todo mundo sabe, que todo mundo diz que é uma fera, que é isso, que é, mas quando todo mundo saiu, quando o ninho ficou vazio de vez, né? A minha irmã casou, o meu filho foi viver a vida dele, os pais ficaram e eu fiquei com ele. Ele era meu companheiro. E quando ele faleceu, eu já estava ceguinho, imagina um pincher viver 18 anos, né? Estava cego, surdo. Eu tomei uma decisão de não querer mais ter bichinhos. E às vezes me dá uma vontade, porque eu amo um cachorro, um gato, um macaco, seja lá com que bicho for, eu amo. Mas o sofrimento da perda é tão grande, né? Aquele amiguinho, aquela criança que tu tem ali contigo, porque o animal passa a ser sempre uma criança, né? Ele não cresce, né? Ele não tem determinação sozinho, ele precisa da gente para as coisas, né? E aí vem essa perda da minha irmã, que era minha irmã mais nova, que era a maninha, né? O meu bebê, que a gente sempre dizia, sempre juntas, né, mana? Que a gente se falava todos os dias, que para mim foi a perda de um filho, de uma filha. Foi a coisa mais doída que eu já senti e continuo sentindo, porque faz 3 anos, mas o luto é assim. Ele senta aqui na gente, tu vai escolhendo lugares para ele ficar contigo, mas de vez em quando um cheiro, uma frase, uma música, um cantor que ela gostava, as novelas que ela gostava, o mar que ela amava acima de tudo, que era o sonho dela em morar perto do mar e ela não conseguiu. Toda vez que eu chego perto do mar, não tem como não lembrar dela. E este luto eu ainda estou vivenciando. E eu ainda estou colocando ele em lugares que eu possa seguir indo e pensando sempre nela. Sempre sabendo que ela queria o meu bem e que era isso que ela ia gostar de ter para mim. Eu sei o quanto que ela me amava. E o quanto ela me ama ainda, porque eu sinto muito a presença dela. Eu amo demais a minha irmã. O luto do envelhecimento. Olha, tem tanta gente que não consegue suportar este luto. Tem tanta gente que não consegue entender, né? Porque as rugas, por que começam a gente a ter dores que não tinha, por que agora eu não consigo mais fazer isso, fazer aquilo, por que a mente não é mais igual a como ela era. O luto de ter aquele corpo jovem. Para muitas pessoas isso é muito sofrimento. Não conseguir se admitir, se olhar no espelho, né, e querer e procurar aquela pessoa com a pele lisinha, né, que a gravidade ainda não atrapalhou. Esse é um tipo de luto também bem sério. O paliativo, ele é mais ou menos o que eu falei sobre o Alzheimer, né? É aquele cuidado que tu tem com as pessoas. Claro que existem lutos paliativos muito piores, de pessoas que ficam muito tempo no hospital. No caso, fui eu com a minha irmã, que logo que ela entrou no hospital, eles disseram que ela não ia sair de lá, que o câncer dela era muito sério. E aí tu fica ali, tu está já fazendo um velório ali, porque tu tá olhando para a pessoa
aquele ser que tu ama e que tu sabe que na realidade não tá mais ali, não vai falar mais contigo, né? É muito parecido com Alzheimer, porque a pessoa muda, ou que a pessoa não consegue te dizer nada e que tu sabe que não tem mais volta. Então, é um luto antecipado. É assim que eu posso dizer que é o luto paliativo. É um luto antecipado. E hoje, depois de todas essas leituras, de todas as especializações que eu procuro fazer com grandes pessoas, com grandes nomes que temos no Brasil, graças a Deus, sobre cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia. A Ana Clara é uma outra psicóloga maravilhosa também, que fala sobre luto e que nos dá muitos subsídios. Enfim, existem várias pessoas, né, que fazem muitas vezes a gente ir em frente, né, levar a vida em frente, porque nós não temos muito o que fazer, né, a não ser seguir. E como seguir, né? Como seguir para superar esse luto? Existe uma maneira de superar esse luto? A gente não escolhe, né? Não é, ai, como eu vou sentir esse luto? Ou como aquela minha vizinha que perdeu o marido, ou como aquela minha amiga que perdeu um filho, ou aquela que perdeu o cachorrinho, ou o gatinho, ou o passarinho que ela tanto amava. A gente não sabe como cada um vai sentir e como cada um vai passar por isso. Então, todos nós temos que procurar apoio de alguma maneira para poder processar essas emoções que a gente sente no luto, né? De uma forma mais saudável. É muito importante que a gente consiga ir em frente com a saúde mental, com a saúde física, né? Claro que é muito difícil a gente evitar as consequências psicológicas, né? Mas o meu conselho sempre não que a gente tenha que dar conselho, mas um auxílio, como eu sempre digo às pessoas com quem eu atendo como terapeuta. O auxílio que eu posso dar é: procure ajuda. Se tu não tá conseguindo isso com a tua família, com os teus amigos, quando tu vê que tu não consegue parar de chorar, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu não chorava, agora eu paro aqui por causa de uma propaganda de margarina, eu tô chorando. Eu tô com a minha pressão sempre muito alta e eu tinha uma pressão normal, eu era uma pessoa que não tinha problema de pressão. Ou esquecimentos que a gente tem, né? Começar a notar esquecimentos diferentes não é só as pessoas idosas, né? As pessoas jovens, por causa de um luto, podem ter esquecimentos, hoje eu vi uma reportagem, porque está se falando muito, né, no Big Brother, eu não assisto, mas os comentários foram tantos que eu ouvi numa reportagem hoje pela manhã, o Leandro Carnal falando sobre isso, sobre essa parte da perda de memória da pessoa quando ela tá de luto, e isso acontece realmente, porque tu fica tão desnorteado que talvez tu não se dê conta, e aí daqui a pouquinho tu guarda o óculos aqui, cadê meu óculos? Ou tu põe o telefone ali, cadê meu telefone? E tu começa até a ficar assustado com isso, porque isso não acontecia antes, eu sou tão jovem, e aí se é uma pessoa com mais idade já vai saber, mas eu tô mesmo ficando caduco já, porque eu tô velho e de repente eu não consigo encontrar as coisas, eu tô esquecido. Isso pode ser um luto mal resolvido. Ou vários lutos mal resolvidos que foram se acumulando com o tempo e tu não te deste conta. E não sabe como tu tratar isso, porque às vezes tu tem muita raiva,
tu tem muito ódio, tu tem muita tristeza, é um processo muito longo que de vez em quando aparece isso e tu não tá te dando conta, que é o luto. E que muitas vezes quando vem tudo junto é muito pior pro teu fator psicológico. Por isso, se tu estiver sentindo alguma coisa, não te afasta, não entra naquela vibe de não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou fazer as coisas, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou esquecer isso, vou botar o luto lá para um lado. Não existe botar o luto lá para um lado. Quando a perda é muito grande, não existe, uma hora ela vai explodir. E pode explodir de uma maneira muito ruim. Então, tu tem que tentar buscar estratégias para poder vivenciar de uma maneira construtiva e validar teus sentimentos. Agora eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar as pitangas, como a gente diz. Porque eu perdi alguém que eu amava, eu perdi o meu cachorro, eu mudei de cidade, eu amava tanto o lugar que eu morava, mas foi tão bom eu ganhar um emprego num outro lugar legal, que eu vou ganhar mais. Mas como não sentir saudade do lugar que tu tinha antes? É lógico que tu vai sentir. Isso também é um tipo de luto, que eu não falei ali naquelas coisas que eu linkei antes, mas porque tu te lembra, tu vai para uma outra cidade, que nem eu em Balneário Gaivota. Eu amo Balneário Gaivota. Mas quando toco uma música de Porto Alegre, me bate fundo no meu coração, porque eu amo Porto Alegre. Eu nasci aqui, né? Nasci na Avenida nasci no hospital, agora não vou lembrar o nome, era ali no centro, mas enfim, morava na Farrapos, o lugar de mais movimento da cidade, há 68 anos atrás. Então, eu, como diz o outro, sou guria de apartamento, porque, né, cresci nesse lugar, mas eu amo o mar e eu prefiro estar perto do mar. Então, são processos que a gente tem que viver e procurar eliminar essa dor da perda, processando esses sentimentos. Porque o luto é um processo natural e necessário, nós precisamos passar por ele, nós temos que nos adaptar de alguma maneira a essa raiva toda, essa tristeza toda. Cada pessoa vai sentir de uma maneira, mas todo sentimento tem o seu tempo próprio. E na realidade nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Então, vamos fazer coisas que possam nos ajudar a passar por isso. Por exemplo, no caso de alguém que a gente ama muito, né? A minha irmã, ela foi cremada. Eu levei as cinzas dela para um lugar que ela amava. Ontem mesmo, uma família a quem eu quero muito bem, uma pessoa amada que eles perderam, eu vi que eles levaram as cinzas e plantaram uma árvore com as cinzas dessa pessoa. Olha que homenagem maravilhosa. Se tu não gosta de cremação, se tu vai no cemitério, se te faz bem, coloque a pessoa no cemitério. Mas faça homenagens na tua casa, faça um painel com fotos para te lembrar dos bons momentos. Eu tenho um painel aqui na frente da minha mesa com várias fotos da minha irmã comigo em festas, em lugares que a gente foi, em passeios que a gente fez, porque daí eu olho e me lembro disso com felicidade. Até do meu cachorrinho, de vez em quando eu pego, tenho foto dele, fico olhando lá, o pai e a mãe, os dois abraçados se beijando. Eu tenho uma foto aqui de um aniversário de casamento deles. É isso. Isso te ajuda. Porque tu precisa disso. Não adianta tu pegar o luto e querer esconder ele embaixo do tapete. Ou embaixo do colchão, ou sei lá onde que tu queira esconder. Tu tem que organizar maneiras que tu consiga fazer com que isso não te doa tanto. E quanto tu fala sobre a perda, como aquilo que eu falei antes do bullying, muitas vezes é necessário terapia para te poder sair disso, de tu não te achar aquele ser inferior. E sozinho muitas vezes a gente não consegue. Tu pensa, não, mas eu sou forte, eu sou uma pessoa lutadora. Isso cansa.
lutar cansa. Chega um momento que isso vai te cansar. Então, procura ajuda. Ouve lá o que o teu amigo, a tua irmã, uma pessoa qualquer te diz. Olha, quem sabe se tu não tá conseguindo sozinho, vai procurar uma terapia. Existem grupos de apoio para isso, de pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que tu, e que tu vai conseguir sair disso conversando com as outras pessoas, de uma maneira mais tranquila. Poder falar sobre isso sem sempre passar muita tristeza. E sem querendo esconder aquilo de algum lugar e ter um alívio temporário disso, né? Permita-se vivenciar. Vivenciar, isso é crucial para a tua saúde emocional, para a tua saúde física, para te tornar uma pessoa saudável novamente. E a única maneira que tu tem de superar, né, aos poucos isso, e de achar aquele lugar, é isso, é vivenciando esse luto de todas as maneiras. Porque muitas pessoas dizem que o luto tem tantas fases. Depois de muito estudo, eu já vi gente muito importante falando que isso é uma bobagem, porque cada pessoa sente de uma maneira. Cada pessoa vai ter aquela raiva, aquela tristeza em momentos diferentes. Pode levar, no primeiro momento tu te sente forte, foi lá, venci, fui, não, para aí, não. E daqui a pouco explode. Ou tu pode chorar 3, 4 dias sobre aquilo nos primeiros dias. No momento do velório, tu chorar muito. No momento de ir lá pegar cinzas e levar para algum lugar, chorar muito. Ou ir lá no cemitério, chorar muito. Mas enfim, é melhor assim. É melhor tu sentir. É melhor tu expor toda essa dor no início e aos poucos ir amenizando ela. E aqui eu quero falar agora com as pessoas que no momento não estão passando por luto, mas que conhecem alguém que está passando por esse processo. Nunca tenta explicar para aquela pessoa como é que ela deve resolver o problema da dor dela. Uma coisa é eu estar falando aqui, e outra coisa é tu chegar para um amigo e dizer, olha só, ele não ia gostar que tu sofresse assim. Tu tem que melhorar. Isso só causa mais dor. O que tu podes fazer é dar um abraço, às vezes sem dizer nada, ou dizendo, abraça e diz, eu estou aqui. Porque eu passei por isso. De pessoas que me abraçaram sem dizer nada. Pessoas que me abraçaram sem dizer nada foram muito melhores do que pessoas que disseram, não, a tua irmã não ia gostar, ela era uma pessoa alegre, agora tu fica aí chorando por causa dela. E a dor que tá aqui dentro, né? Tu pode fazer um bolo e levar para aquela pessoa, uma canja, eu gosto muito de canja, uma canja quentinha, não precisa falar nada. Chega e leva e entrega. Ó, isso é para amenizar a tua dor. Isso é muito melhor do que tu querer dizer como é que ela tem que passar por isso. Seja qual for o luto que ela vier pronunciar para ti que tá passando. Qualquer um desses que eu linkei acima, anteriormente, qualquer um desses, são lutos que para cada pessoa o sofrimento é diferente. Para cada pessoa a dor é diferente. Para cada pessoa é mais difícil ou é mais fácil, ou vai encontrar um lugar para isso antes, ou por muitos anos não vai encontrar. Porque não sou eu quem vai dizer a ela como é que ela tem que passar por isso. Bom, então, por isso, pessoal, que eu escolhi falar sobre luto. Por isso que eu já fiz várias e várias lives. Desde agosto de 2025 eu fiz lives para falar sobre o luto. Como eu disse, elas estão todas aí no meu Instagram, gravadas. Se tu procurar, tu vais encontrar. E talvez tu encontre uma que fecha contigo, que tu passou. Talvez tu encontre várias pelas quais tu passou. Então, eu também sugiro, se vocês têm alguma coisa
para falar, que eu possa falar sobre isso, que queiram ouvir sobre isso, eu pesquiso, eu vou atrás, eu vejo como pode se falar, né, sobre alguns assuntos, outros assuntos que eu também já falei, sobre violência contra a mulher, já fiz outras lives aqui, né, sobre isso, que também é uma dor horrorosa, a violência contra a mulher. Porque aquela mulher que veio de uma família, de repente encontra um homem que ela se torna submissa a ele, e não é eu que vou dizer pra ela, olha só, como é que tu tá com esse cara, manda longe. Ninguém sabe o que a pessoa tá passando, nunca sabe-se o que o outro ser. Muitas vezes uma pessoa tá conversando contigo e ela tá sorrindo, e por dentro ela tá dolorida. Quantas vezes isso já se passou contigo? Então, os lutos mal resolvidos são assim, todos eles. E se você tem alguma sugestão para me dar, aí na bio do meu Instagram tem meu telefone, tem a mensagem que tu pode me passar, me sugerindo. Eu faço então os meus atendimentos online, porque eles facilitam as vidas das pessoas, né? Porque não há uma necessidade de deslocamento, principalmente as pessoas com mobilidade reduzida, muitas vezes não podem, né, se deslocar para ir até um consultório. Vocês veem que aqui a gente consegue falar plenamente tudo. Se você estivesse aqui agora conversando comigo, poderia me dizer dos seus sentimentos, a gente junto poderia conversar sobre isso, te ensinar ferramentas como sair disso, auxiliar as maneiras como sair de certos conflitos que a gente sozinho muitas vezes não consegue, né? E aí as pessoas que eu atendo, às vezes elas, durante a semana, não é o dia nem o horário do atendimento, mas elas me mandam um áudio, olha, hoje isso aconteceu, isso eu não tô conseguindo, tu pode me dar um auxílio aí? Eu mando um áudio. E peço, olha, na próxima vez que nós conversarmos, vamos falar mais sobre isso. Mas no momento, quem sabe tu pensa assim, 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 né? Como tu pensa que tu poderia solucionar isso? Dá algumas dicas, umas orientações para essa pessoa. E isso só o online que nos facilita. Então, para marcar os atendimentos comigo, também, né, no meu WhatsApp, lá na minha bio do Instagram, ou por mensagem, eu peço a vocês que compartilhem essa live, porque eu sei que você conhece alguém, se você não está passando de algum desses tipos de luto, você conhece alguém que está passando nesse momento. Compartilhe para essa pessoa. Eu penso que vai ser muito, muito, muito interessante. Porque ninguém cai numa live dessas num momento qualquer, assim, tu chega lá e encontra a Carmen Gisele falando sobre luto, porque não era para estar aqui. Eu acredito muito nisso. Que se não é para ti, é para alguém que tu conhece. Eu quero desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui, ou se vão assistir isso em outro momento, também agradeço. Fiquem com Deus.